Desde criança eu escuto a seguinte pergunta: será que o mundo vai acabar? Você também já escutou isso? Hoje estreia a novela Apocalipse. O significado da palavra é revelação. A novela vai fazer uma analogia do livro, com os acontecimentos atuais. Mas para poder entender um pouco o que diz o livro bíblico, nós convidamos o doutor em teologia Alex Belmonte e também, vamos contar um pouco sobre o que vai acontecer na novela, tá? Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Eu acho que a gente deve começar pelo beabá mesmo, né? O que aí significa, o que fala o livro de Apocalipse? Boa tarde, Kátia. Primeiro, entender que o Apocalipse é uma revelação de Deus, onde faz um desdobramento dos últimos eventos da história da humanidade. Então, Deus, como criador da humanidade, ele projetou uma história para o ser humano. E no ano 96 da era cristã, o apóstolo João recebeu essa revelação de Jesus Cristo numa ilha lá do arquipélago grego chamado Ilha de Patmos. E ali Jesus mostrou para ele alguns eventos futuros. Então, o Apocalipse, ele pode ser definido isso como uma revelação dos últimos acontecimentos da história da humanidade, num contexto, é claro, da Igreja de Cristo. Agora, doutor, como entender o livro de Apocalipse? Porque o que a gente mais escuta é: eu li, eu não consigo entender, ou eu li e não consigo aceitar. Então, assim, como entender o livro de Apocalipse? É interessante que essa revelação, ela tem quase 2000 anos. Então, Deus mostra para João uma visão, imagine, se eu tivesse uma visão daqui a 2000 anos, não teria como entender. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro todo envolvido em simbolismo, dentro de um simbolismo. É claro que nesse simbolismo vamos ter a parte da literalidade. Então, a primeira coisa é estudar, dentro do ponto de vista teológico, o significado dos símbolos. Porque a própria Bíblia, ela valoriza muito essa questão da simbologia. Mas é difícil entender, não é? Esses símbolos? A gente não diz que é difícil, porque nós temos estudos teológicos que vão fazer uma harmonia em toda a Bíblia para trazer luz a essa revelação. Por exemplo, Apocalipse 13 fala bem assim, João fala bem assim: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Estranho isso, não é? Então nós vamos entender que o mar ali é as nações, a besta é um governo, chifre sinônimo de poder, cabeça, autoridade. Então nós vamos montando, entendendo essa revelação a partir daquilo que nós chamamos de iluminação. É quando o Espírito Santo, ele dá para o servo de Deus, ou aquele que está voltado para Deus, esse entendimento. Exatamente, uma iluminação da revelação. Agora, doutor, uma outra palavra que muito se associa a esse livro do Apocalipse é medo. Medo. Porque quando a pessoa começa a ler e ver tantos símbolos, tanta coisa para poder interpretar, e de certa forma, destruição, o primeiro sentimento é o medo. É o medo, mas é interessante que, se eu falar para você que o Apocalipse não foi escrito para gerar medo, mas gerar esperança e fé. Aonde é que entra o medo aí? Olha, se eu tenho uma vida totalmente distante de Deus, uma vida onde Deus não faz parte da minha história, então quando eu vejo verdades e busco acreditar, aquilo vai gerar medo, porque eu me pergunto: para onde que eu vou? Onde eu estou indo? Qual é o meu papel? Deus, me explica, me esclareça. Mas o Apocalipse, Kátia, ele não foi escrito para gerar medo, mas gerar fé, esperança e entender que se Deus está revelando, é porque ele tem um carinho muito grande, ele tem um zelo muito grande e quer que você esteja alegre. Você faz parte de um plano divino. Agora, uma pergunta que não quer calar, Hoje é a estreia da novela Apocalipse, 8h30 da noite. E a novela faz justamente analogias de acontecimentos atuais com essas simbologias que tem dentro do Apocalipse. O que tem acontecido hoje que o Apocalipse já falou, ele fala e ele revela? Olha, primeiro já fico alegre que eu vi a chamada da novela e mais uma vez a Record vai acertar na sua proposta. Eu percebo que a novela ela vai trazer um contexto antigo e uma aplicação profética já se cumprindo em nossos dias. Deixa eu dar uma rápida explicação de uma coisa para as pessoas entenderem. Se você fala bem assim: poxa, Jesus Cristo falou que voltaria e isso tem quase 2000 anos. Sim. Ô Kátia, quando Deus ele profetizou pela primeira vez, a partir do Éden, fora do Éden, que iria nascer um Salvador, sabe quanto tempo demorou para esse Salvador nascer? 4000 anos.
Olha só, 4.000 anos e ele nasceu. Então, quando o próprio Cristo profetizou a sua vinda, os apóstolos, os profetas, ele estava falando de coisa há 2.000 anos, que quando nós olhamos o contexto que nós estamos vivendo hoje, é incrível algumas coisas acontecendo, principalmente eventos relacionados à catástrofe da natureza. E, Kátia, principalmente o estado de decadência moral, política e espiritual da sociedade. E, doutor, a novela, ela vai trazer hoje, por exemplo, né, que isso já foi revelado pela própria Record TV, tsunami. Isso está escrito no Apocalipse? Olha, o Apocalipse tem 22 capítulos. Desses 22 capítulos, 16 se refere a eventos para os nossos dias. Eventos Bíblia, naturais. Exatamente, exatamente. Eventos naturais, a própria natureza e também relacionada à própria vida do ser humano. Não é, por exemplo, o mundo hoje ele está voltado para uma unificação, uma nova ordem, e o Apocalipse vai falar disso, vai falar capítulo 13, capítulo 17, 18, uma nova ordem religiosa. E o mais interessante é que o Apocalipse ele traz características. Nós falamos que tem símbolos, né? Isso. Então ele vai trazer características, numa parte ele vai trazer clareza, que realmente é aquilo, em outra parte o Apocalipse vai trazer uma revelação com os símbolos e também com algo entendível. Então, é importante olhar e entender o que eu posso interpretar como literal e o que eu posso interpretar como simbolismo, como simbólico. Então, o Apocalipse, de fato, ele traz eventos e características desses eventos. Traz guerras também. Guerras, é importante falar sobre guerra. Traz vírus, isso, né, é importante falar sobre guerra. Saúde. Todo mundo, quando pensa em guerra, Jesus falou bem assim, quando vocês ouvirem rumores de guerra, está perto do fim. Aí todo mundo fala, mas guerra tem desde o início da história da humanidade. Ele está falando de guerra em escala global e não em escala regional. Então são guerras mundiais. Quantas guerras nós tivemos? Ora, nós se fôssemos calcular, uma terceira guerra seria. Então, realmente, se nós estamos próximos de uma guerra em escala global, a profecia está se cumprindo. Não são pequenas guerras, são guerras em escalas globais. Ok, bem explicado, acredito que bem entendido também, não é mesmo? Para quem está aí nos assistindo. E essa discussão justamente, gente, para poder trazer para vocês de casa essa explicação na tela da sua casa, porque hoje estreia a nova novela da Record TV com uma super produção, como vocês estão vendo. Isso aí é um pouquinho, tá? Do que vocês vão ver logo mais às 8h30 da noite. Realmente está imperdível e tratado com fatos reais e baseadas no livro da Bíblia, o Apocalipse. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado por nos ajudar aí a entender um pouco, hein? Muito obrigado.